Buenas, gurizada! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Agro 93 Podcast. Esse que é um programa técnico, mas direto ao assunto com informação prática para o produtor. Meu nome é Vini Lima, sou engenheiro agrônomo e host desse podcast. E hoje a gente vai falar sobre tecnologia. O tema é drones como tecnologias no agro. E o meu convidado tem bastante experiência nesse segmento. Mas antes de apresentar o meu convidado, eu preciso falar dos nossos patrocinadores. A gurizada da Embaá, a aviação agrícola, que está por aqui conosco, como sempre. Há 26 anos a Embaá é parceira do produtor rural de Uruguaiana e da região, pelos céus da fronteira. E quero mandar uns parabéns para a gurizada da Embaá ali, né? Faz uns diazinhos aí, recebi a notícia, compraram um avião novo, um Ipanema 203, o maior dos Ipanemas. Já mandaram botar um GPS, o mais tecnológico que tem. Já botaram um atomizador novo. Tia, a gurizada tá bem estruturada para voar essa safra para vocês. Vão aproveitar que tá andando os azevens. E também deixar o recado, no próximo episódio eu vou estar revelando para vocês, mas está vindo aí um movimento, um ecossistema que é uma coisa nova no agro. É para quem pensa diferente, é para quem quer ter um resultado diferente dentro da lavoura. No próximo episódio eu vou estar trazendo mais informações para vocês. Bueno, e o meu convidado, ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é mestre em ciência do solo e mecanização agrícola também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele trabalhou no IRGA, trabalhou 22 anos com produção de sementes de arroz, híbridos e semente de soja. Então é um cara que tem muita experiência dentro do segmento do agro e há 2 anos ele deu uma pivotada. E ele é sócio proprietário da R1 Agro, trabalha com consultoria agrícola e aplicação de drone, e nesse último ano, então, ele também está com a R1 Drones, com toda a parte de comercialização de drones, comercialização de peças e manutenção. É um prazer estar conversando contigo hoje, Ricardo Herzog, seja bem-vindo. Prazer é meu, Vinícius. Obrigado pelo convite. Imagina, tenho certeza que a conversa vai ser muito boa hoje. Tia, Ricardo, para nós já entrar de solo aqui, eu sei que tem diferentes tipos de drone, diferentes funcionalidades desses drones dentro da lavoura. Vamos começar falando dos drones de aplicação, que eu acho que são os drones mais conhecidos, o pessoal já viu aí, com certeza alguém já viu, mas às vezes, assim como já viu, talvez não tem tanta informação, né? Qual que é a principal diferença da aplicação de um drone, desses drones de aplicação, esses maiores, para um avião, por exemplo? O que diferencia um do outro? Vinícius, as condições de aplicação são semelhantes, né? O que se cuida em relação a uma aplicação aérea via avião ou via drone são praticamente os mesmos parâmetros climáticos, né? Vento, temperatura, umidade, né? E o próprio horário. Mas o drone ele tem uma especificidade em relação ao avião de conseguir abranger aquelas áreas mais difíceis para o avião, né? Há áreas que têm maior nível de obstáculo, como por exemplo redes elétricas, né? Que faz uma grande dificuldade de uma boa aplicação via avião, né? Então o drone ele consegue, se quando bem pilotado, o drone tem uma grande questão, né, Vinícius, que é o piloto, né? O drone não faz nada sozinho. O piloto é que vai fazer um mapeamento bem feito e a própria aplicação, tomar alguma atitude durante um voo para que a aplicação seja feita da melhor maneira possível, né? E não deixar falhas, nem faixas e evitar deriva. Então o drone ele consegue pegar essas áreas perto de mato, essas próprias as redes elétricas que eu comentei anteriormente, de uma maneira mais eficaz, né? Do que uma aplicação aérea. E ele tem uma diferença em relação ao avião de ter uma deriva reduzida em relação ao uso do avião. Tanto até nas normativas, né? Na legislação do uso de drones, um drone pode aplicar até 20 metros de ambientes urbanos, de moradias, né? Sim. O avião, se eu não me engano, é 500 metros. Sim. Né? E o drone é 20. Então isso já prova que a própria legislação já enxerga que o drone tem menos e bastante menos deriva do que um avião. Claro, como eu falei antes, quando bem manejado, quando bem executada a aplicação.
Perfeito. Tu falaste do mapeamento. Eu acho que explica o que é o mapeamento, porque daqui a pouco o pessoal acha que para operar o drone, simplesmente tu vai chegar na área, liga ele, levanta voo e sai aplicando. O que seria o mapeamento? O que tu tem que observar nesses pontos aí do mapeamento? O mapeamento para uma aplicação via drone, ela pode ser feita de diferentes modos. Tá? Eu não preciso fazer uma aplicação, um mapeamento via um drone de mapeamento. Essa é uma das alternativas e é mais eficiente. Tá, tu usar um outro drone para fazer o mapeamento da área. Um drone menor, um drone exclusivo é mapeamento, que é um drone pequeno que vai tirar fotografias, várias fotografias, e tu bota num programa que vai formar o ortomosaico, onde que então no computador você vai desenhar exatamente o mapa que você quer que ele aplique, isso com uma precisão muito grande. Sim. Quando feito com a base RTK. Sim. Tá? Sem a base RTK, a precisão não é tão alta, mas com a base RTK E é um mapa que, quando feito com a base RTK, pode ficar ativo durante muito tempo. Né? Não existe aquele jargão do deslocamento de mapa quando se faz um mapa. Tem RTK que pode ter 1 metro, 2 metros, 4 metros de deslocamento entre uma aplicação hoje e uma semana que vem. Isso devido à rotação do globo. Mas o mapeamento, então, Vinícius, ele pode ser feito diretamente no controle do drone. Só que daí você está fazendo um mapeamento pela imagem do Google Earth. Tá? Aí sim tem risco de deslocamento da imagem. Tem um risco de deslocamento, não é o mais eficiente, só que eu te confesso que é o mais utilizado. Nós mesmos na R1 a gente usa demais esse sistema. Por quê? Porque ele é mais rápido. Tu chegar na área, o produtor precisa aplicar. O produtor precisa ser rápido naquela aplicação, não pode ficar nessa enrolação de que vão demorar, fazer um caminhamento, ou fazer um mapeamento com outro drone para depois processar o mapa e depois executar a atividade. Isso demora, às vezes, de um dia para o outro. Sim. Então, eu preciso chegar na área e aplicar. Né? Então, a gente usa demais. O que a gente faz para conferir isso? Né? Então, isso também entra naquela parte que eu te falei anteriormente do piloto, da execução do serviço bem feito. Tu vai botar o drone, faz o mapa no controle, através do retículo, e você vai começar o voo. Se você vê que o drone está passando do limite que o produtor falou, por exemplo, que até a cerca eu preciso que tu aplique. E nesse lado, o lado de cá, o limite é uma sanga. Né? Então, se tu vê que o drone está passando aquele lugar, você retorna a missão e arruma o mapa. Né? Existe a técnica ali no controle mesmo de tu fazer essa mexida do mapa de para frente, para trás e para os lados. Tá? Isso é bem simples até no controle de se fazer. Só que para você fazer, você tem que saber se precisa ser feito. Vai da perícia do piloto. Vai da perícia, a atenção e até a responsabilidade, né? Em relação, que principalmente a responsabilidade de fazer a execução do serviço como tem que ser feito. E às vezes também tu pode chegar e o limite que eu falei antes era a sanga, se ele está passando dessa cerca, que é o limite da frente do drone, por exemplo, é porque ele não está indo até o final no lado de cá do mapa. Né? Porque a distância daquele mapa, mesmo sendo o Google Earth, está certa. Mas tá com deslocamento ali. Exatamente. Ou seja, para um lado ele vai estar aplicando para mais e para o outro lado vai estar aplicando para menos. Então, dois problemas. Tu faz dois confere 2 vezes, né? Tu vai quando ele vem. Tá acontecendo isso? Beleza. Tá? Ajusta o mapa, testa de novo. Às vezes tu pode testar até com água, porque sem água tu não vai conseguir executar a missão. Sem um líquido dentro do tanque. Sim. Então, tu faz esse teste e vê, tá tudo certo, ok, senta o pau e faz a aplicação. Existe outro mapeamento que a gente comentei antes contigo, que era via o drone, que é um mapeamento bem rápido de se fazer no campo, só que depois tem um processamento no computador, que é o melhor de todos, né? A gente faz em algumas áreas que a gente vai fazer algumas aplicações mais frequentes. Tem produtores que nos chamam para fazer uma safra para eles, então a gente faz já aqueles desenhos do mapa de uma maneira melhor possível. Foi isso que eu pensei, porque se tu falaste que tu consegue, uma vez que tu faça o mapeamento dessa área com o drone de imagem, esse mapa ele perdura, né, por bastante tempo, então faz sentido tu fazer pelo menos a primeira vez que tu vai aplicar, tu faz, que daí nas próximas tu já tá com o mapa pronto, tu ganha eficiência e tem segurança, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar com relação à deriva. Tu falaste dessa diferença da deriva do drone pro avião, por exemplo. Ao que tu confere, no teu entendimento, né, essa diferença com relação à deriva? Seria em função da velocidade da aplicação, ou o tamanho de gota, a altura de voo? O que tu acha que tem essa diferença que o drone em si, não é que o avião seja um problema, mas é que o drone
te dá mais segurança com relação à deriva. Quando a gente pensa em aplicação aérea, o drone é, de fato, o que tem mais segurança com relação à deriva. A que tu atribui isso? O que tu entende que seja... O importante é saber que o drone, ele tem a menor deriva, mas não é zero. Sim. A deriva sempre vai acontecer. Até em operações tratorizadas existe uma deriva bem menor, muito menor, mas também existe. Tá? No drone, a gente avalia o quê? Principalmente para te evitar a deriva. Velocidade do vento, sentido da tua faixa de aplicação, né, que vai ser sempre transversal, assim como um avião, né, sempre transversal ao vento. O tamanho de gota, tu pode alterar o tamanho de gota dependendo do produto, né, Vinícius? Tu sabe que tem produtos que é melhor tu fazer uma gota menor, outros maior, né? Então, mas assim, usando uma gota média, praticamente, no caso do drone, a gente não tem esse problema de executar uma missão que fique falha na sua aplicação. Então, inseticida, fungicida e herbicida. É uma gota ali em torno de 280, 300 micras, 320. É o que a gente usa meio como padrão. Bem gota média mesmo. Isso, bem gota média. E outra coisa importante também, Vinícius, é a umidade. Né? A umidade e a temperatura. Sim. O que a umidade e a temperatura vão fazer? Principalmente quando no calorão, né? Tanto é que o produtor mesmo não gosta. Tu mesmo, como um agrônomo, como você você sabe que aquelas aplicações perto no calor, por exemplo, de uma dessecação no calor ou uma aplicação de algum hormonal, naquele horário quente é perigoso. Por quê? Por causa da alta temperatura. Volatilização do produto, que são muito voláteis, tem alguns que são voláteis, né? Principalmente os hormonais. Então, existe esse arraste desse material que foi volatilizado. Ou até mesmo a própria deriva, mas daí a deriva seria mais pela ação do vento. Tá? E outra coisa que a gente também cuida muito nas aplicações, Vinícius, é a inversão térmica. Sim. Né? Um avião não tem muito esse problema, porque ele acaba pegando os horários e qualquer coisa, se ele tiver que esperar, ele espera e consegue fazer aquela atividade naquele dia, porque o rendimento do avião é muito maior, imensamente superior ao de um drone que existem até hoje. Né? Então, no drone, às vezes, a gente já cansou de começar a aplicação e ter que parar, principalmente no final da tarde, quando ocorre a inversão térmica mais frequente. E às vezes a gente ficou até uma noite inteira dormindo no campo esperando parar a inversão. Já teve um caso que a gente parou às 6:30 da tarde e voltamos a aplicar, era quase 4 da manhã, 5 da manhã, quando acabou a inversão. Né? Isso aí, para poder fazer o serviço. Imagina tu fazer um serviço e dar uma inversão, por exemplo, uma aplicação de um dessecante que a inversão térmica leve esse dessecante para a lavoura de um vizinho que já está nascida. A tua está mais atrasada, foi para um lado mais tardia, a dele foi mais precoce e pega em parte na dele. E uma inversão, tu sabe, ela pode ir a 2, 3, 4 quilômetros. Ela vai longe. Depois que tem suspensão, depois o vento que pegar, leva depois. Exatamente. Deixa eu te perguntar ainda com relação ao tamanho de gota. Como é que tu falaste? Geralmente tu trabalha com gota média. Como é que tu consegue ajustar esse tamanho de gota no drone? É fácil? Ele é sempre é tipo um atomizador que tens ali, né? Não é um bico, é tipo um atomizador, né? Isso, é um bico rotativo. É um bico rotativo. Ele altera o tamanho da gota pela velocidade do disco. É bem parecido com o atomizador do avião ali, então. Exatamente. Mas e aí tu consegue alterar o tamanho de gota, por exemplo, durante o voo, se precisar? É muito difícil? Como é que tu ajusta isso aí? O tamanho de gota tu pode alterar a hora que tu quiser. Né? Durante o voo, com ele parado. Pelo controle mesmo. Pelo controle mesmo. É um sistema muito simples, que tu só arrasta o dedo para cima e para baixo, vai de 50 até 500. É interessante isso aí. Né? Só que existe uma coisa, Vinícius, que muitos não se atentam. Existem 2 bicos que tu usa no drone. Tá? Eu tô falando agora de drones DJI, que é o que eu uso. E é o padrão, eu acho, né? Então tu tem 2 bicos. Um que vai até a gota média, que é o bico normal, de camada dupla, e o disco de camada simples, que é de gotas média para grossa, que vão de 330 até 500 micras. No controle, aparece 50 a 500. E as pessoas acham, não, eu quero botar uma gota grossa agora aqui, vou botar 500 aqui para botar uma gota bem grossa, com aquele bico de camada dupla. E não tá. Aquele bico vai só até 320 micras. Tá? Então, daí teria que trocar o conjunto, que é muito simples de trocar, né? Muito simples, uma borboletinha tu troca e não tem por que não trocar, é tão rápido. Né? E daí sim tu consegue operar com gotas maiores.
Mas é um cuidado e uma atenção que tem que ter, né? Exatamente. Daqui a pouco tu pega um operador, um piloto com menos perícia, ele não vai, talvez nem saiba, ou nem vai se atentar a fazer isso aí. Exatamente. Mas pra tu ver, né, Vinícius, como isso funciona, né? Tanto o comando que tu dá ali no controle. Tanto é no teste que a gente fez, né? E nós fizemos juntos esse teste, outro momento ali, eu e você, botou o papel hidrossensível no campo, e tu foi lá e recolheu os papéis, botou no teu aparelho, aquele scope lá, eu não me lembro o nome dele agora, e tu viu que tamanho de gotas estava naquele sensor, era? Majoritariamente gota média. Gota média, 320 micras, ele mostrou ali ainda. E era exatamente a gota que eu estava usando. Então, para tu ver como funciona. Sim, dá certo. Com relação a rendimento, como é que funciona? Porque, tipo, que nem a gente deu o exemplo do avião, né? Comparando o drone com o avião, né? Mas a gente também pode comparar com o pulverizador. Porque hoje eu acho... Deixa eu só fazer uma observação antes de entrar na pergunta. O produtor, muitas vezes, ele pensa em comprar um drone para ele, né? Hoje em dia, produtores maiores têm esse pensamento. E aí ele faz um cálculo comparando, às vezes, com o avião ou, às vezes, até com o pulverizador. Mas depois a gente vai entrar nesse detalhe mais especificamente. Mas pensando em comparação com o avião, qual que é o rendimento do drone, por exemplo? Eu vou começar a aplicar uma área hoje, quantos hectares eu faço por dia de líquido, quantos hectares eu faço por dia de sólido, e isso rendendo bem, né? Porque daqui a pouco, que nem a gente tava falando, se eu pegar um dia que eu pego no verão, mesmo com o drone, beleza, eu não vou conseguir aplicar por condições climáticas, né? E também, daqui a pouco tu vai me dizer, né? Mesmo o drone, a gente tem que respeitar essas condições climáticas, né? Porque daqui a pouco o produtor lá, ele é o dono do drone, ele vai dizer, não, vou tacar ali pau aqui e azar. Exato, tem outra área para fazer. Tem outra área para fazer com condições totalmente adversas. Eu acho que não é o ideal, mas tu pode falar sobre isso. Mas vamos começar falando do rendimento de líquidos, quando a gente está aplicando com o drone. Isso depende também do drone, né? Do equipamento que você está utilizando. Tá. Vamos falar assim dos drones mais usuais hoje no mercado. T40, T50 e o T100. Minha DJI, tô falando dela, né? Um T40 ou T50, você consegue fazer em torno de 15, 18 hectares por hora, tá? Vai ter áreas, Vinícius, que tu não vai conseguir fazer isso. Você vai fazer 10. Porque são áreas muito dobradas, muita manobra, área muito curta, cheia de bico. Sim. Né? Então, tu vai fazer 10 hectares por hora, 11 hectares por hora, mais ou menos. Mas, assim, a média que eu tenho, o meu drone hoje está com 12 mil hectares aplicado. Um T50. A média dele é 15,5 hectares por hora. Tá? Então, bela média, dá para ter uma média, eu te digo que dá para fazer isso. Tá? Usando os parâmetros corretos, não exagerando nos parâmetros, em tentar fazer... faixa muito larga, existe um grande limite nisso, né? Do tamanho da faixa do drone. Qual que é a faixa ideal para aplicação? Do T50 em torno de... Eu uso de 9 a 9,30, 9,35 no máximo. Com que altura de faixa? A altura, daí depende. Porque assim, quando tá com o solo desnudo ali, naquela aplicação de dessecação em ponto de agulha, né? Que o solo praticamente tem muita planta daninha, mas muito rasteira, tão pequenas ainda, né? O arroz tá recém em agulha ali, então você vai fazer essa dessecação. Essa aí tu pode fazer a 3,5 tranquilamente, pode fazer a 3,5, 3,8 de altura. Por quê? Porque vai ter o efeito dos ventos das hélices no solo, onde que ele faz o arraste do produto lateralmente. Quando a planta tá grande, uma planta do tamanho da garrafa, 20, 30, 40, o arroz vai normalmente até 90, 95 centímetros de altura, 1 metro no máximo. Mas quando o arroz está grande, você tem que subir a altura. Porque esse sentido do vento, essa ação do vento para abrir a faixa não vai acontecer no solo, vai acontecer só no ar. Sim. Então você tem que subir a velocidade, não pode trabalhar com faixa de 3,5, porque senão não vai abrir a faixa. Então, tu trabalha com 4, 4,5, algumas vezes até 5 metros. Entre 4 e 4,5 ali é o mais usual daí para alturas para esse tipo de drone. E o T100, né? Nós estamos falando do T50 do rendimento, e o T100, ele vai fazer mais ou menos 2,5 vezes do que faz um T50 por hora. Tá? Ele é um drone que tu vai conseguir fazer em torno de até 30 hectares por hora. Vai conseguir fazer com ele 30, às vezes 40, depende da tua área. Sim. Depende da tua área. Mas é um drone que tem uma capacidade muito grande de... É um rendimento muito bom, né? Muito bom.
né? E tu consegue fazer aí bastante voo, porque um voo do T100 tu vai fazer em torno de 7 hectares. Né? Mais ou menos, um pouquinho mais, vai ter voos um pouco menos, um pouco mais. Sim. Mais ou menos 7 hectares por hectare, 7 hectares por hora, desculpa. Por voo. Por voo, 7 hectares por voo, por bateria, sim, né? Que a gente fala por bateria. E então em cada hora tu vai fazer mais ou menos 6 voos, né? Então tu vai ter aí 40 até 42 hectares numa hora, né? É uma potência, é um drone que hoje não tem comparação, assim, e claro que existem outros drones que também fazem muito semelhante, até mesmo o próprio T-70, né? O Shag P-150 também faz muito próximo disso, ou até igual. Tchê, eu já vou puxar essa comparação com... Depois a gente vamos voltar no sólido, mas eu já vou puxar essa comparação com o pulverizador, por exemplo, porque, tchê, tu pensa um drone, um T100, que faz aí 30 até 40 hectares por hora, enquanto que eu vou falar pulverizador, porque a nossa região aqui é arrozeira, autopropelido a gente não tem. O produtor trabalha com pulverizador de arrasto. Exatamente. Né? Tchê, pra tu fazer 100 hectares num dia de pulverizador, aí tu tem que tocar bem, cara. Tem que andar bem. Por causa das taipas, né? Por causa das taipas. Aqui na região ainda é muita taipa. E aí o rendimento do pulverizador é relativamente baixo. E aí quando tu compara o drone com o pulverizador, me parece que faz bastante sentido. O que tu acha com relação a isso? Tu vê daqui a pouco o drone ganhando um pouco de espaço do pulverizador nessas áreas? Eu vejo como uma excelente ferramenta para o produtor, o drone tomar o espaço do pulverizador. Né? Uma que um pulverizador custa o preço de um drone até mais que o drone. Dependendo do pulverizador, dobro quase que um T100. Sim. Né? Um T100 hoje 260 mil completo. Bom. E tu vai ver que tem pulverizadores aí de arrasto que são quase 500 mil, não é isso? É mais ou menos isso. 400 a 500, eu acho que por aí. Então tu ainda precisa do trator, né? E vai ter o pneu, né? Amassando taipa. Se o solo tá um pouco úmido, vai estragar as taipas. Então tu tem que esperar secar. Eu acho que esse é o ponto. Aí é o ponto. Porque além o drone hoje, os drones, na verdade hoje não. O drone ontem, os drones menores que a gente tinha, que era até o T50, a gente tinha uma limitação, entre aspas, que era a área que ele fazia. Exato. Mas tu pega a partir do T100, com todo esse rendimento, tu ganha muito também, porque tu consegue trabalhar numa condição de solo que o trator não entra. Então assim, ó, tá úmido, que é a mesma condição que o avião faz. Tá úmido, eu não consigo entrar com o trator, o drone consegue aplicar. Então, para fazer ponto de agulha, vai bem. Para fazer muita aplicação, às vezes que tu tá apertado. E digo mais, não precisa nem ser aquela aplicação da correria, porque com esse rendimento, que já é um rendimento maior que o do pulverizador, faz sentido tu trabalhar com ele praticamente sempre. Não vai ter amassamento. Exato. E tu não vai ter um trator liberado para fazer outro serviço, né? Exato. Te libera um trator. Te libera um trator, o equipamento, um pulverizador de arrasto. Ele funciona muito bem, um excelente, não sou nada contra, totalmente a favor de um pulverizador de arrasto. Sim. Só que ele também estraga, também quebra, também tem sua manutenção. E no Taipiriu que tem aqui na região, é muito fácil de estragar uma barra, né? Uma barra, alguma coisa acaba acontecendo. E às vezes também o tempo de parada, e por ser o rendimento baixo também desse equipamento, não é alto, é igual um T50. Um T50 faz a mesma área que um pulverizador de arrasto. 150 hectares por dia, um T50 faz, um pulverizador de arrasto vai fazer de 80 a 150, mais ou menos isso, né? E então ele compete pau a pau ali. Já um T100 te dá uma liberdade enorme, né? Um T70 ou T100 vai te dar uma liberdade enorme aí de pulverizar em horários melhores, de fazer mais área em menos tempo, de tu poder ter essa condição do solo que você falou, solo úmido. Então, por exemplo, nós mesmos aqui no mês de outubro, a gente pulverizou 2.000 hectares só em outubro, só em ponto de agulha. Né? Então, para tu ver, e daquela chuva, tem anos que chove demais, né, Vinícius? E ponto de agulha é uma aplicação delicada, tio. Porque, claro, a gente faz de avião também, é óbvio, dependendo a condição, mas ponto de agulha, às vezes a tua lavoura tá em ponto de agulha e a do vizinho já tá mais. Exato. E aí, com o avião, sempre o cara fica, preciso do vento perfeito, aquele vento ideal. Se não tem condição para entrar de pulverizador, a gente já fica com o pé atrás. E aí eu acho que nesse sentido o drone se encaixa muito bem, né? Deixa eu te perguntar, Ricardo, nem tá aqui dentro das coisas que a gente foi pensando em conversar antes, mas conforme a gente fala, vai surgindo. Eu tô vendo nos próximos anos, eu acho que vai ter um movimento muito grande do drone crescer. Por isso que a gente tá falando sobre isso, né? Do drone crescer dentro da propriedade, seja com prestação de serviço
seja com o produtor adquirindo o seu drone, que eu acho que isso vai acontecer bastante. Será que não vai faltar profissional qualificado para operar isso aí, tio? Porque é uma demanda relativamente nova, e eu não sei se todo mundo está acompanhando isso aí. Daqui a pouco vai ter o boom da procura, ou seja, o produtor vai olhar o preço, faz sentido comprar, mas e quem é que vai operar? Operar ou pilotar, como é que fala? Pilotar. Pilotar. Quem é que vai pilotar esse drone, tio? Olha, Vinícius, isso é problema, tá? A gente, como você falou na apresentação, a gente faz cursos, né? Vamos fazer até um curso agora em maio, dia 1º, dia 2 e 3 de maio, curso de piloto. Mas a gente vê uma grande dificuldade no perfil das pessoas para serem piloto. Algumas vezes, até mesmo tu vê um erro do próprio produtor na hora de escolher, na hora de passar o equipamento, porque o piloto do drone, ele não está com a responsabilidade somente do drone. Ele está com a responsabilidade tanto do drone, quanto da infraestrutura, da estrutura de aplicação, seja um caminhãozinho, seja uma caminhonete, com carretinha, não importa. Ele tem a responsabilidade do ajudante que está ajudando ele, né? Sempre tem que ter 2 pessoas, né? Pode pilotar sozinho? Pode, mas o desgaste é muito maior, né? Então, fora esses, em relação à estrutura, a responsabilidade do piloto também em relação à lavoura, à aplicação. O que a gente vê? Quem nunca viu um colaborador lá da fazenda, na hora de preparar a calda, errar, na hora de botar num trator? Sim. Né? Tu fala para ele que é 2 litros por hectare. E às vezes ele bota 2 litros no tanque e aplica 2 litros numa área que era para ser 1 hectare, aplica... Faz uma calda para 30. Exato. Né? Quem nunca viu isso? Eu acho que isso é muito comum. E também pegar produtos com embalagem, os produtos são muito semelhantes às embalagens, né? E daí a pessoa pega um produto errado e bota a dosagem de um produto ao contrário do outro, né? Então, a responsabilidade do piloto é em relação a isso também, em relação à lavoura do proprietário, para quem ele trabalha, e também as do vizinho, como nós estávamos falando antes, em relação à deriva, toda essa questão aí também. Então, a responsabilidade é grande. E outra, Vinícius, que eu vejo é o ritmo do trabalho, do drone. Eu até anotei isso aqui já. Porque o drone, cara, tu não consegue... Se tu vai comprar um drone com a intenção de trabalhar 8 horas, tu nem compra. Não compra porque ele não vai se pagar. Não vai dar certo. Nunca, tá? Um drone tem que ser comprado para trabalhar. Quanto mais ele trabalhar, mais cedo ele vai se pagar e vai te trazer os benefícios que ele pode te trazer, né? Porque senão você vai comprar um equipamento obsoleto. Ou tu comprar uma potência de um drone, por exemplo, T100, sendo que tu podia ter comprado um T50. Né? Então... Cara, tu tem que... É muita coisa, assim, que tem que pensar, né? Muitas vezes o produtor quer botar alguma pessoa que já trabalha na granja ali como piloto, só que não se esquece que o perfil dessa pessoa não é exatamente o perfil. O que um piloto tem que ter? Organização, responsabilidade, né? Integridade na hora de falar que acabou, que o produto não deu, ele não reduzir a vazão ou não botar mais água no coisa para completar fechar a área, né? Então tem que ter todos esses pré-requisitos que são importantes, não só para piloto, mas como qualquer pessoa. Qualquer pessoa tem que ter isso, né? Mas para aplicação de drone é importantíssimo, e o cuidado com o equipamento. Para tu bater um drone é muito rápido, é muito fácil, né? Ainda mais esses drones de hoje que voam muito rápido, né? Até o T50 era mais devagar, a 35, 36 por hora no máximo. Já hoje os drones com 70 km por hora é muito mais diferente. é muito diferente o jeito que tu vai manejar, a tua percepção do obstáculo, a tua percepção do campo. O tempo de reação cai pela metade. Exatamente, mas quando tu tá num carro a 60 por hora, tu começa a ir a 140, a estrada parece que se apina, né? A mesma coisa com drone. Né? Então, tu tens que pensar. Então, esse mercado aí, Vinícius, vai crescer, está crescendo. Tinha uma projeção de crescimento de drone, que o Brasil teria 90 mil drones agrícolas em atividade até 2030. Hoje já se fala em mais de 100. Isso são o quê? Vamos botar que seja realmente os 90, como era essa previsão do ano passado.
90 mil drones agrícolas precisam do quê? 90 mil pilotos. E dos 90 mil pilotos precisa de 90 mil ajudantes. Então são 180 mil pessoas que podem ser empregadas, ou de ser melhor utilizadas dentro do campo, né? E eu não sou contra o produtor pegar um funcionário dele para treinar, eu acho que está certíssimo. A única coisa é que dar o treinamento e não querer que o cara aprenda sozinho. Exato. Aprender com um vizinho. Ele tem que aprender as coisas e ele tem que ter capacidade de aprendizado e de obediência a esse aprendizado, né? E não querer inventar a roda durante as aplicações. Eu tava pensando com relação a isso que tu tá falando, que é tipo, com relação a escolher a pessoa certa, porque tipo, o produtor, vamos falar do produtor. Comprei um drone, agora eu tenho que escolher alguém para pilotar esse drone. Ele se vê numa situação assim, ó. Se eu pegar daqui a pouco o meu funcionário da granja, que já é o cara do pulverizador, ele já tem uma boa noção dos aspectos climáticos da aplicação, quando pode, quando não pode, já entende um pouco sobre preparação de calda e tudo mais. Só que no drone, ele vai estar lidando com mais tecnologia do que no trator, né? E uma tecnologia que é um pouco mais delicada, ele tem que ter mais cuidado com algumas coisas. O trator é um pouco mais bruto e é normal. Então, daqui a pouco tu ganha por um conhecimento, mas o cara não tem a outra valência, que é a parte da tecnologia e o cuidado com uma coisa mais delicada. Aí ele pode pensar, não, então vou pegar um cara da cidade, porque já sabe mexer com celular, com computador, vai pegar fácil a questão do controle, a questão de fazer o mapa, mas o cara não tem a valência da parte agronômica, da formação de calda. O ritmo da agrícola. O ritmo. Então, é uma encruzilhada. Mas daí eu acho que o mais importante e aí eu vou puxar a brasa pro teu assado, porque eu acho que faz sentido, é uma formação bem feita. Exato. Independente de qual desses profissionais tu vai pegar, e aí tem que ver o que faz mais sentido para ti, e para cada um pode ser diferente, não tem problema. Eu acho que o importante é tu treinar esses caras, para eles entenderem de fato como é que funciona e conseguirem pilotar da melhor forma possível, porque senão daqui a pouco tu pega uma ferramenta que é o drone, que custa 200, 300 mil reais, bota na mão de um cara que não tem a perícia para isso, como a gente fala, vai plantar esse drone na lavoura e é ligeirinho. Exato. E aí para arrumar, quanto é que custa? Tu também trabalha com isso, quanto é que custa para arrumar um drone que tu plantou ali ou que tu bateu no mato de eucalipto? No mínimo 20. Então isso é bem complicado, Vinícius, porque é isso aí mesmo que tu falasse, vou pegar alguém da cidade, não, nada contra, né? Mas eu tô falando só em relação à rusticidade da pessoa, porque a pessoa também não é só pilotagem, a gente estava até comentando antes, sempre acontece um imprevisto. Pois é. Sempre tem uma manutenção para fazer. Tu tá lidando com vários equipamentos, tu tá lidando com um veículo, tu tá lidando com um gerador, que é um motor a gasolina ou diesel, tu tá lidando com um carregador, que é um equipamento extremamente caro e tem que ter muito cuidado, carregador das baterias do drone. Tu tá lidando com o controle do drone, com um drone, com um misturador de calda. Uma dessas coisas que estrague, e essas coisas têm vários itens, uma dessas coisas que estrague para toda a operação. E a pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento para ajeitar aquilo, para trocar, para arrumar e para poder trabalhar. Porque tá tu e um ajudante no meio da lavoura, às vezes sem sinal de telefone. Sem sinal de internet. Sem sinal de internet a 100 km da cidade. Exato. Te vira, vai ter que dar um jeito. Vai ter que dar um jeito. Daí o cara tem que pensar já, qual é o kit de ferramenta que eu tenho que ter? Qual é o conhecimento que eu tenho que ter para se ontem mesmo lá, que estragou uma bomba, a bomba do misturador, tivemos que trocar. Só trocamos, beleza, mas tem gente que não sabe nem trocar. Não sabe nem trocar. Ou não tem ferramenta junto ali para mexer. Porque aquilo ali impacta em chaves, né, de mecânica, mas também a parte elétrica, né? Então, algum conhecimento básico a pessoa tem que ter. E é isso que a gente transmite no nosso curso também, que é essa manutenção básica, pelo menos do drone. Né? Que é para a pessoa, as coisas mais comuns, os erros mais comuns que aparecem no controle, que sempre aparece, né? O drone não é aquela coisa perfeita que funciona 100%, não. O drone, cara, tem dias e tem horas que começa a aparecer erro que tu não sabe de onde é que é, e tu tem que saber onde é que eu vou chegar nesse erro, como é que eu vou saber, como é que eu vou resolver esse problema. Tem erros que tu não pode decolar, ele não permite que o drone decole, não acione os motores. Tu tem que saber resolver. Então tu tá empenhado. Sim. E daí tu vai ligar lá pra R1 e lá eu vou estar numa aplicação, eu vou estar na loja, não vou poder te atender, ou outra pessoa que possa te atender também, outro mecânico que possa te atender, mas e até a pessoa chegar lá, tu já perdeu teu dia. Às vezes o ponto de agulha é hoje, né? Exato. E tu tá em cima. Exatamente, ainda mais para o ponto de agulha.
Tu tem que estar... Perdeu o dia... Tu tem que estar com tudo. Problema. É duplicidade. Tu tem que, às vezes, ter as coisas duplas, né? Não digo um drone novo, mas algumas peças que mais quebram, que mais dão trabalho, assim, que danificam pelo uso, tu tem que ter uma reposição e saber trocar aquela peça. E é isso que a gente quer... A gente transmite aí no curso para a pessoa saber ver qual é o erro e tomar ação rápida para resolver. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma pergunta mais delicada, entre aspas, assim, ó. Mas eu acho que tu vai entender o sentido dela justamente para fazer conta. Eu tô pensando em comprar um drone, só que às vezes o cara pensa que é tudo mil maravilhas, né? Só que, não, bueno, a gente tá falando, não é bem assim, não é tudo mil maravilhas. É óbvio que ele tem vários pontos positivos que te facilitam a lavoura e os manejos, mas no teu entendimento, qual que é a principal limitação do uso do drone? Para um produtor comprar um drone, eu vejo que uma limitação, primeiro, é quem vai operar. Primeira coisa para mim é isso. A pessoa tem que saber já quem é que vai operar o drone. E se não tem, aonde que eu vou buscar? Tá. Né? A outra coisa, eu tenho área suficiente para um drone se pagar? Por exemplo, eu faço também estudos. Alguns clientes vêm na loja ou me ligam para perguntar em relação a preço de drones, ao palpites em qual drone comprar. A primeira coisa que eu pergunto para eles é o quê? Qual é o tamanho da área que tu vai aplicar? Quantas aplicações tu vai fazer nessa área? Eu planto 1.000 hectares. Beleza, tu planta 1.000. Dessas 1.000, tu quer aplicar quantos hectares de drone? Vou fazer 4, 5 aplicações com o drone, porque a dessecação e o pão de agulha eu já vou fazer com drone. Então eu vou parar com o trator e já vou fazer com drone. E eu digo, ok, e tu tá certíssimo. Tu tens que, se tu comprar um drone, usa ele. Né? Deixa o trator trabalhar no serviço dele e deixa o drone trabalhar no serviço dele. Acabou o trator com pulverizador. Sim. Tu vai ter um trator com pulverizador para fazer alguma área que é muito perigosa para o drone. Também existem áreas que são muito perigosas para o drone. Ou se o drone estragou, né? Isso antes da planta nascer, antes do arroz estar nascido, né? Ou da soja. Ou a soja se faz, né? Mas daí com trator tudo bem, mas o arroz já não. Tu não vai estragar o taiperil tudo com água. Então por exemplo, assim, a Vinícius deve calculando esses dias. Um T50 hoje ele se paga se tu aplicar por ano 5.000 hectares. Ele se paga. Sim. Você já paga um T50 em um ano, em uma safra. Em uma safra, paga se voar 5.000 hectares. 5.000 hectares. Então eu tenho 1.000 hectares, vou fazer 5 aplicações, ele já se pagou nesse primeiro ano. O que eu levo em conta para fazer esse cálculo? O que ele iria gastar se fosse fazer tudo de avião? Sim. Tá? Ou se fosse fazer 2 de trator, lá, a dessecação, pão de agulha, e depois tudo de avião. Porque não adianta a gente não querer falar do avião, porque o avião que vai entrar no arroz depois da água. Sim. Tá? Então, faz esse cálculo aqui, ver o que queria pagar para fazer essa terceirização com o avião, e se ele tivesse o drone. Então, um T50 hoje é 180 mil. Ele vai ter mais um custo aí para manter esse equipamento durante um ano, e mais ou menos mais uns 150 mil até 180 mil. Isso, o que impacta nesse valor que eu estou falando de manter esse equipamento? Entra a manutenção, entra a gasolina do gerador, entra o diesel do veículo, entra o operador, o piloto, né? Sim, o ajudante, a alimentação. Claro. Vai entrar toda a bateria do drone, né? Que a bateria do drone é como o pneu de um carro. Tem que trocar. Tu compra, só que ela tem um desgaste que tu é obrigado a trocar quando acaba e ela é cara. Essa conta eu acho que o pessoal não faz. Exatamente. A maior parte, tipo, ele faz, o drone custa 150 mil, então eu vou diluir o custo desses 150 mil nas aplicações. Mas tem todo esse outro custo também. E não leva em conta o custo da bateria. Tu vai trocar hoje um conjunto de bateria de um T50, hoje cada bateria é em torno aí de 15 a 18 mil reais. Então tu vai trocar 3 baterias, que são 3. Tu vai gastar aí 50 mil reais tranquilamente para trocar as 3. Sim. Né? Então e a cada 1.500 ciclos você vai ter que trocar. Essa analogia é boa, igual pneu de carro, tio. Porque quando tu pensa em trocar a bateria, às vezes daqui a pouco o pessoal fica meio receoso. Mas tem que trocar. Tio, mas é a mesma coisa. A analogia é perfeita, tio. A gente faz a manutenção de baterias ali, a gente consegue fazer com que ela tenha uma vida útil maior, através da manutenção que nós fazemos ali na Rion Drones, mas tudo tem um limite. Sim. É a mesma coisa tu ter um pneu, vamos voltar à analogia do pneu e recapar um pneu.
No momento que tu recapa o pneu, tem coisa que tu não pode fazer. Velocidade muito alta tu não pode fazer. Sim. Né? Então a mesma coisa é uma bateria de um drone. E é por aí. Agora, só para te finalizar aqui, Vinícius, só para deixar completa a informação. Um produtor assim que compra um drone, ele... o T50 ou o T100, né? O T50 ele vai ter um custo por hectare em torno aí, para um produtor, de 35 a 40 reais por hectare. Ele vai ter esse custo. Então o produtor não pensa que está aplicando de graça. Um custo que eu não comentei antes, na hora que eu fiz aquele cálculo para ti, é a depreciação do equipamento. Em 4 anos tu tem que depreciar esse equipamento. Depois de 4 anos ele é obsoleto. Tu não vai conseguir mais peças para esse drone. Tá? Então ou tu vai conseguir, mas vai esperar um mês a peça chegar. Aí tu já perdeu. Tu não tem o porquê mais de ter um equipamento desse que pode, se uma coisa estraga, tu demora tempo para arrumar. Então, tu tem que fazer esse cálculo de depreciação de um drone aí em 4 anos. Tá? Então, isso pesa muito nesse cálculo do custo por hectare do drone. Tá? Então, um T50 vai custar em torno de 35, 40 reais por hectare, um T100 em torno de 25 a 30 reais por hectare. Por que o T100 custa menos por hectare se ele é mais caro? Ele é 70 mil reais mais caro que um T50, um T100 hoje. Por que ele é mais caro, mais barato, o custo de aplicação do T100? Por causa da bateria. Eu achei que era por causa da área que ele faz. Isso, mas a bateria, quantos hectares ele consegue fazer com uma bateria? O T50 consegue fazer com uma bateria, um voo, como eu te falei antes, 2,5 a 3 hectares, apoio e corda 3,5, às vezes ele consegue fazer. Um T100 vai fazer 6, 7. Com isso tu dilui esse custo, tanto da gasolina, do gerador, quanto das baterias, em 7 hectares, ao invés de 2,5, 3 do T50. Então isso te dá uma economia muito grande. Então o T100 ele acaba tendo um custo por hectare bem menor do que um T50. Quando tu faz essa conta comparativa, faz mais sentido tu investir um pouco mais de dinheiro e comprar um T100 do que um T50. Um T50 já é um equipamento mais obsoleto. Esse ano vai existir alguns lançamentos. Acho que vai vir um T55, se eu não me engano, que vai substituir o T50, que é alguma melhoria de tecnologia, mais de radar. Mas a aplicação é a mesma e a capacidade de operação, né, é a mesma, né? Quantos hectares vai fazer por hora e tal. Mas, enfim, cara, hoje em dia, eu digo assim que um drone hoje em dia está como um telefone celular. A cada ano é um lançamento novo, né? Todas as marcas têm um lançamento novo a cada ano. E quem gosta, né? Para mim, o meu celular é bem velho, mas quem quer, a cada ano vai ter uma novidade. Eu vou esperar o ano que vem para comprar um drone do ano que vem. Se tu souber qual é o modelo que vai lançar, vale a pena. Senão tu vai pagar mais caro por uma coisa que talvez não te deu o que tu queria. Talvez. Não vai mudar tanto. Sabe que essa coisa da depreciação de 4 anos é bem importante para quem for comprar, seja produtor ou alguém que queira comprar para prestar serviço, ter em mente, porque a gente geralmente pensa no agro em coisas com uma depreciação longa, né? Tipo, um trator dura 20 anos tranquilo aí, cara. Tu vai comprar um trator, vai embora. Um drone tu já tem que comprar pensando em pagar, na verdade, pagar em 1, 2, porque daqui 4 ele já foi. Então tem que fazer volume de área para aplicar, seja como terceirizado ou aplicando em área própria, mas tem que ter rendimento. Exatamente. Eu digo para ti assim, um T100. Para valer a pena hoje o produtor comprar, ele tem que pensar que esse T100 vai voar pelo menos 10 mil hectares. Isso para ele pagar numa safra. E se ele voar 10 mil hectares, ele se paga em uma safra e já se pagou um T100. Tá? Agora, se for para voar 2, 3, 4 mil, 5 mil hectares na safra toda, né? Daí ele vai demorar 2 anos para se pagar. É rápido para se pagar? É rápido. Um equipamento, um trator não se paga tão rápido. Sim. Agora o drone se paga, mas em compensação, qual é a depreciação? Voltando para a depreciação. Em 4 é rápido, em 4, 5 anos, já tá no máximo, tu tem que trocar. Tu mesmo vai querer trocar. Sim. Tu vai ver um monte de drone, uma coisa, revolução que vai haver, isso daqui 5 anos vai estar tudo muito diferente. Muito rápido, né? Tudo muito rápido. Então essa coisa está evoluindo muito rápido demais, né? Então a gente vê hoje, existem drones que são como avião, tu deve ter visto aquele Pelican, que a SLC Agrícola tem no Mato Grosso, que é um avião elétrico, é autônomo. Tu voa no escritório com um computador ali, tu tá aplicando lá e ele tá voando, tá olhando aqui a aplicação.
Tem um piloto que fica lá na lavoura, né, abastecendo e tal, e o outro cuidando do computador e as coisas tudo. E ele aplica praticamente a mesma coisa com um avião agrícola, tipo um Ipanema, acho que não do maior, mas dos anos 2, alguma coisinha, é meio semelhante. Eu não sei dizer para ti agora o quanto, não me lembro agora de cabeça quantos hectares ele consegue fazer. Mas ele é um equipamento que pega, um hopper dele é 300 litros. Então só que o que é a dificuldade dele é que ele também, assim como o avião, ele precisa de uma pista, né? Sim. E só que a pista dele, claro, bem inferior ao tamanho de uma pista de avião. O avião acho que é no mínimo 700 metros, eu acho que alguma coisa parecida com isso. Por aí. E esse aí é 250. 250 metros. Mas, enfim, precisa de uma pista. Deve ter que ser um tapete a pista também, provavelmente, né? Ele é um equipamento que veio para revolucionar muita coisa. Só que, assim, no meu caso, agora puxando pro meu assado, para prestador de serviço, não é um equipamento muito prático, porque eu vou ter que desmanchar, botar no caminhão para levar para outro lugar. É para tu ter na fazenda ali. Ou vou ter que levar ele decolando e voando e pousando na outra fazenda. Então, sei lá, eu tenho que conhecer melhor esse equipamento para te falar, mas é um equipamento, se eu não me engano, a SLC comprou até 2. Vai vir muita coisa nova e a gente tem que estar atento a isso, porque está acontecendo uma revolução no agro de diversas formas, tanto tecnológica quanto de informação, e não tem o que a gente fazer, não adianta a gente virar as costas, essa revolução vai acontecer, o que a gente tem que fazer é se informar para sair na frente, para entender esse movimento e se posicionar da melhor forma possível para abraçar ele, né, Tio? Acho que é por aí o caminho, não tem? Ricardo, para a gente entrar nas demais funcionalidades dos drones, Tio, tem um outro drone daí, que é um drone menorzinho, né, que tu tens também, que é um drone que tu pode usar para fazer aquele ortomosaico, como tu bem falaste, que pode ser tanto para fazer o mapeamento da área para obstáculos, mas eu também consigo mapear a área com NDVI, e esse levantamento NDVI eu consigo, tu me corrige se eu estou errado, eu anotei aqui, mas eu consigo fazer um NDVI da lavoura, por exemplo, para eu fazer uma taxa variável de ureia, ele vai pegar a reflectância das plantas e identificar onde está menos verde, né, para eu fazer uma taxa variável de ureia. Ou eu também posso, não tudo junto, eu acho, né, é separado. Ou isso num voo, ou eu posso ver como é que está a lâmina de irrigação, né, para eu direcionar melhor a minha água, ou mesmo identificação de plantas daninhas. É por aí? É isso aí. A identificação da planta daninha, ele não identifica qual é a planta daninha. Mas ele identifica que tem na área. Tem a planta daninha. Claro, então, eu consigo assim, mapear reboleiras de sujeira, por exemplo. Exatamente. Então, assim, Vinícius, só para nós exemplificar aqui, para ficar mais claro. Então, esse drone, normalmente é o Mavic 3M, né, que é o Mavic multiespectral, né? Então, ele tem uma série de câmeras, sensores, na verdade, que pegam diferentes cores e enxergam coisas que os nossos olhos, às vezes, não enxergam. Tá? E você vai fazer esse mapeamento daí sim que é bem demorado, né? Porque em vez de uma foto são 5, ele vai tirar uma foto RGB, que é a foto comum, mais as outras 4, que são a vermelha, a borda vermelha, o verde e o agora me esqueci. Então ele vai fazer o mapeamento, vai te dar tu vai fazer o ortomosaico igual, só que ele vai te dar esse ortomosaico em NDVI ou em outros, que são o OSAF, ele tem outros lá eu uso mais o NDVI mesmo. Sim, tá? Eu acho que é o mais usual. É o mais usual, mais comum, é o mais simples também de usar, tá? Mas tem o NIR também, que você pode usar, que o NIR é muito bom para quando tu quer saber da ureia, ele é mais eficiente do que o NDVI. Né? Ele lê índice de clorofila. Então esse aí é mais usado para quando tu quer fazer ureia. Para tu fazer planta daninha pode ser o NDVI, e uma coisa importante quando tu vai fazer um mapeamento que tu quer identificar planta daninha, você tem que na área, eu quero identificar qual é o meu alvo. Meu alvo nesse campo é capim-arroz, por exemplo. Tá? Então o ideal, você, quando vai fazer o mapeamento, vai até uma mancha de capim-arroz e marque ela. E saiba onde ela está, pelo menos na hora que tu fez um mapa, ela estava no lado do meu carro aqui, ou pega e bota uma bandeira. E essa bandeira vai aparecer perfeitamente no teu mapa.
tá? Eu boto uma bandeira nessa mancha e daí você vai saber qual é o índice que tem esse capim-arroz. Você tem que saber o índice. Então, os índices vão de 0 a 1. Tá? Então, deu 0,65 no capim-arroz e minha lavoura de arroz está com um índice de 0,8 para cima. Tá? Então, você vai mandar ele fazer o mapa, tudo em relação a essa mancha que está de 0,6 a 0,65, por exemplo. Então, ele vai pegar tudo que está nesse range de índice e vai fazer da cor que ele acha que tem que ser ali. Sim. Então, tu consegue identificar as manchas de capim-arroz. Se você tem uma mancha de ciperácea também, não é a mesma coisa. E tu tem que saber onde é que está essa mancha. E tu tem que marcar ela também e tu saber, nesse índice aqui é ciperácea. Então, nos índices que tiver entre 0,5 e 0,55, são ciperáceas. Mas ele consegue fazer uma por vez, é isso? Uma planta daninha por vez? Não, ele vai fazer o mapa geral, né? Ele nem sabe o que ele está fazendo. Sim. Né? Mas se eu conseguir marcar as plantas daninhas ali no campo e saber que, por exemplo, aqui onde eu marquei junco, eu vi que pegou a faixa de 0,5 a 0,55. E onde eu marquei capim-arroz, pegou 0,6 a 0,65. Depois ele vai me entregar um mapa cores geral, diferentes nesses índices. E aí eu vou saber que um é junco, outro é capim-arroz e o resto é arroz. Exato. Que maravilha. Exato. Mas é uma mão na roda, né, tio? Mas daí na hora de aplicar, tu vai fazer 2 aplicações, se quiser fazer, né? Sim. Porque daí tu vai fazer uma aplicação para o capim-arroz, né? Vai usar produto X lá pro capim-arroz, e um outro voo com produto Y para as manchas, porque o drone agrícola, ele vai aplicar um produto só, sim, né? Sim. E uma cauda só. E vai obedecer a um mapa único. Entendi. Então, na hora de tu passar pro drone, tu vai dizer para ele, aplica no 0,6 a 0,65. Não é assim que se faz, né? Sim. Eu tô te dando só uma sendo um pouco mais didático aqui para entender, mas é só tu mandar ele, eu quero que tu aplique nesse, ou no azul ou no vermelho. Daí ele vai executar aquilo que você mandou. Sim. Fora isso, também tem a aplicação de catação. Pode fazer a catação, que é quando tu faz o mapa até mesmo com o drone sem ter multiespectral, onde que você faz o ortomosaico e você então faz pequenos mapas nas manchas. Que esse mapa de ortomosaico é muito preciso e visualmente muito fácil de identificar. Então, se você quiser, você mapeia lá uma área, por exemplo, de 100 hectares e você faz um mapinha em cada mancha, e daí o drone agrícola também vai aplicar em cada mapinha que você fez, e não na área geral. Então, são coisas que você pode fazer, às vezes, sem ter o multiespectral também. Sim. Eu vejo 2 vantagens nesse uso do multiespectral dentro da lavoura para planta daninha, por exemplo, que era o que a gente estava falando. A primeira era o que tu vinha falando, por exemplo. Eu consegui ver aonde tem capim-arroz na minha área, o drone vai sobrevoar toda a área, né, o drone de aplicação depois, e vai aplicar pontualmente onde ele marcou que tem as manchas de capim-arroz. Então, assim, o voo é em toda a área, mas eu tenho uma economia de produto. Exato. Esse é um ponto, e já é um baita ponto, tipo, baita mesmo, já é uma baita economia. Mas o segundo ponto, eu acho que às vezes quando tu tá naquela dúvida de aplico ou não aplico, sabe? E aí tu consegue dimensionar na tua área mais ou menos quanto tu tem de planta daninha, e aí eu tô botando tudo no mesmo balaio, capim-arroz, junco, seja lá o que for, até para eu fazer uma aplicação em área total. Porque aí eu vou ter bem mais dimensão de o quão suja está a minha área ou não, para ver se vale a pena eu aplicar em área total, ou se vale a pena eu fazer essa aplicação mais pontual. Daqui a pouco tu voa a área e tu vai ver, não, mas eu tenho junco bastante espalhado, capim-arroz bastante espalhado. Aí não adianta. Eu vou fazer um facet com basagramas, pelo menos eu sei que vale a pena aplicar. Daí tu faz geral. Né? Mas eu sei que vale a pena aplicar. Exato. Porque às vezes a gente que tá caminhando a lavoura, no caminhar a lavoura, a gente fica com essa dúvida, né, tchê? Será? Ainda mais no ano, vamos lá, vamos... o cara tem que falar de arroz um pouquinho, né, tchê? Tu pega o ano que o arroz tá valendo, agora tá valendo bem, tá valendo 63 pila. Mas o ano que o arroz vale pouco, né? Tudo é muito caro, e aí tu fica naquela dúvida, será que vale a pena aplicar ou não? Com esse levantamento NDVI anterior, eu tenho noção da infestação da minha área vale a pena fazer uma aplicação total, porque eu tô vendo que, né? Ou não vale, daqui a pouco até eu deixo passar. Né? Daqui a pouco eu tenho vários pontos espalhados na área, mas manchas pequenas e tal, vou deixar cruzar assim. Tu faz uma conta, quanto custa o produto, tal. Vou conviver com essa sujeira.
mas pelo menos tu tem uma ciência bem mais... uma ciência que eu digo é uma consciência de tu tomou aquela decisão com base em informação. Exato. Porque assim, o mapa, quando tu fazer esse mapa, ele vai te dizer exatamente a quantidade de área que tu tem daquela né? Então, por exemplo, assim, tu tem 100 hectares. Depois do mapa feito, ele vai dizer que naqueles índices que tu separou, que é a tal da sujeira que tu quer, da planta daninha que você quer controlar, tu tem 15 hectares. Só que são 15 hectares nos limites dela. Um drone não consegue aplicar exatamente nos limites dela. E isso, às vezes, o produtor tem dificuldade de entender. Então, tu tem 100 hectares, tem 15 hectares de capim-arroz, por exemplo. Então quer dizer que eu vou comprar produto só para 15? Não. O drone abre uma faixa de 11. Às vezes, tu tem uma mancha menor do que isso, de 11 metros, né? Outra mancha é grande, mas tem os limites dela, os extremos, né? Dá uma ponta de 2 ali, mas ele vai aplicar mais 9 e às vezes uma mancha até a outra é muito próxima e desliga o bico. Claro. Tá? E não dá tempo dele desligar e abrir. Porque se ele desligar e abrir, ele vai começar a aplicar no meio da outra mancha. Então ele já vai aberto. Então, não dá para se fiar que o que ele lê ali é realmente o que vai ser aplicado, que não vai ser. Tá? Seria se tu fosse fazer uma aplicação de costal, né? Daí sim. Ou com aqueles autopropelido que abre bico. Bico a bico. Exatamente, bico a bico. E daí sim, daí é outro mundo. Mas nós não estamos nesse mundo no arroz, estamos falando de drone, né? E o drone não tem essa tecnologia até o momento. Então, eu, por exemplo, só para te dar um exemplo, eu fiz um mapeamento para um produtor aqui de Uruguaiana para nós enxergar no NDVI, no multiespectral, a ciperácea. Era uma área considerável, uma área de 150 hectares. Né? A gente fez o mapeamento e fizemos a aplicação. A redução do custo do produtor com o produto químico foi de 50%. Entendeu? Então, ele, no nosso mapa, dava em torno de 20 hectares total de ciperácea na área, em 150 hectares. Não, desculpa, 28 hectares. E só que daí com a aplicação, como eu te disse, como é que é a ciperácea, Vinícius? A ciperácea normalmente é no topo da taipa, né? Onde a água não trabalhou, o Bazagrana não trabalhou bem por causa da água, um pouco mais alta, a taipa um pouco mais alta e tal. Então como é que o drone vai aplicar só na taipa? Sim. Não tem... Se a taipa às vezes está contra a tua faixa de aplicação... Pelo grid, pega a área que tem, mas também vai pegar a área que não tem. Vai pegar o quadro. Então, mas mesmo assim, deu uma redução no custo de 50% no produto. Mas ainda é uma redução grande, exatamente, né? Comprar 50% a menos de produto é uma baita diferença. Né? Com certeza. E tem um outro tipo de drone ainda, Ricardo, que é o drone que eu acho que na verdade, acho que é o mesmo drone, eu não sei se tem um específico ou não, mas a gente também pode usar para fazer o levantamento planialtimétrico com ele. Eu vou dar um exemplo que como eu faço, a gente não tem drone, né? Eu faço, para fazer taipa, por exemplo, curva de nível. Eu faço o levantamento com o trator, eu pego esse levantamento gerado com o trator, jogo no programa e faço as taipas. Ao invés do trator, eu posso usar o drone para isso. Isso, correto? Exatamente. E ele tem uma boa precisão. Excelente precisão. Prática é a mesma. Como tem a base RTK, Exato, é isso que tu falou, um ponto. Daí é obrigatória a base RTK. Tá, perfeito. É obrigatória a base RTK. Sim. Porque o RTK te dá a precisão em altitude. Né? Então, sem ela, tu não tem a precisão de altitude. E quando tu tá fazendo taipa, curva de nível, tu quer o quê? Precisão de altitude. Uma taipa, eu quero uma taipa da outra de 5, 7 centímetros, 2 centímetros, depende do teu solo, né? Da tua topografia. Sim. Então, tu vê que é um limite meio grande, é um limite meio, desculpa, não é grande, é justo. É justo. Cara, é pouco. Porra, de um solo, um talhão de 100 hectares, tu queria achar um desnível de 4, 5 centímetros, cara. Não é fácil, né? Então tu tem que ter o equipamento certo. E sempre se teve equipamentos corretos, como nível, depois foi o nível laser, depois o que você está falando aí com o RTK com o trator, e tem gente que usa quadriciclo para fazer esse mesmo serviço, e hoje em dia pode ser usado o drone. E pode ser o mesmo Mavic 3M, esse que eu falei, pode ser o Mavic Enterprise, que é o que sem ser multiespectral, apenas com a lente RGB, e existem outros drones também que estão lançando, que na verdade já lançaram, que é a linha Matrice, que ainda é mais preciso ainda que os Mavic, para fazer esse tipo de trabalho, só que daí é um outro patamar de valor. Mas eu acho que para nossa curva de nível, eu acho que sim, se encaixa bem o Mavic, né? Eu acho que sim, o que vai impactar muito na eficiência, né,
na perfeição do trabalho executado, além do mapeamento bem feito, com a altura certa de voo, para poder o drone conseguir captar melhor condição de imagem e para ter o ortomosaico do melhor, mais bem feito possível para entregar para um outro programa, para esse outro programa realizar as curvas de nível. Então, é um mapeamento bem feito e depois quem vai fazer o mapeamento no computador. Né? Quem vai executar esse trabalho, que é extremamente importante e delicado, né? Porque existem muitos macetes, né? Sim, para quem tu já deve ter visto, deve fazer, eu não sei se você manda fazer ou, ou recebe as ou eu que faço. Você vai curva de nível, mas assim, ó, do trator vem, entre aspas, pronto. Toda a parte do levantamento, né? Ele já me entrega os pontos, tudo bonitinho, e aí com base nos pontos eu faço as curvas de nível num outro programa, dentro do computador, mas, entre aspas, já sai do trator os pontos prontinhos ali, sabe? Sim. Só tenho que gerar a curva, suavizar. Isso, mas daí tu vai suavizando, tu não vai deixar as tapas de bico. Não. Mas daí eu uso esse programa pra fazer isso. Exato, mas é isso que eu digo, tem pessoas que às vezes no começo... não, tá louco. Daí tu começa a fazer coisas assim, cheio de bico, uma tapa acabalada na outra. Então existe essa... Isso aí pra ti agora é simples, é fácil, porque tu já tem esse conhecimento. Agora, pra quem tá começando, tem que ter essa expertise anterior, dessa vivência. E como é que tem que ser uma taipa no final? Como é que um aguador vai conseguir conduzir água bem feita? Que tipo de taipa é? É taipa que se acabala uma na outra, que é cheia de bico, ou uma taipa constante que acompanha o terreno com suavidade. Senão o trator não executa. Exatamente. Depois. Então é isso. Então esse trabalho, e daí que entra, né? A gente fala muito da inteligência artificial hoje em dia, mas esse trabalho humano ainda é necessário e muito necessário, né? Sim. Porque a tecnologia existe, mas quem sabe como é que tem que ficar é o nosso, é o profissional. É um profissional tem que ter o conhecimento de como tem que ficar o serviço final, o serviço acabado. É difícil de fazer um serviço bem feito. Assim, ó, só para fechar daí essa parte dessas tecnologias, assim, ó, de novo, a gente tá vendo aqui o drone como uma ferramenta para estar liberando o trator para o campo. Exato. Porque esse serviço, eu vou te dar o exemplo, aonde eu acompanho, é feito de trator. Essa parte do levantamento. Aí é mais demorado. Bem mais demorado. Mais demorado, gasta diesel. Também o solo também tem que dar uma condição. O solo tem que estar em condição, tem que estar seco, tem que estar, né? Um trator que eu podia estar fazendo outra operação, tá ali só para fazer a coleta, às vezes chega a dar uma agonia no cara, né? De tá aquele trator andando para cima e para baixo sem implemento nenhum, né? Quem não conhece vai dizer, tia, mas o que tá viajando aquele ali, né? Mas não, tá fazendo coleta. Mas com o drone, para isso é muito mais rápido, né? E vai me gerar um mapa de alta confiabilidade. Então, os drones, eles vêm aí, são tecnologias, eu vejo, e de novo, Ricardo, a gente não pode fechar os olhos para tecnologia, pelo contrário. E tu sabe que, por incrível que pareça, eu ainda vejo o agro como um segmento... mas o pessoal é ligado em tecnologia, sabe? Por mais que o produtor ligado. Ainda é... Às vezes tem gente que tem uma visão, o produtor é mais rústico e tal. Exato. Mas o produtor é ligado em tecnologia. Mas eu acho que também tem que... Precisa ser. Exato. E também... aquilo de tu ver como é que é antes de tu investir, tá certo, né? Também, né, Vinícius? Tu conhecer, tentar ver o vizinho, né? Deixa o vizinho comprar primeiro, depois tu ver. Isso aí existe e não acho errado. Só que hoje tu vê, né? Há 2 anos atrás, quando falava em drone aqui em Uruguaiana, todo mundo, muitos riam. Hoje em dia, o mercado, só esse ano, eu não sei se for vendido, acho mais de 10 drones esse ano. Boa. Né? Então, imagina se o mercado do arroz estivesse forte, quantos drones teriam sido vendidos mais, né? Quantos empregos para esses pilotos, para esses ajudantes, como eu tô te falando aí, podiam ser gerados, né? É bem por aí. Tia Ricardo, para fechar, a gente tem uma pergunta que a gente faz aqui no final, que é: qual que é a dica de ouro? Que é um apanhado geral, assim, tipo, aquilo para nós aplicar na prática tudo que a gente tá falando aqui. Eu te pergunto, qual que é a dica de ouro, então, para quem quer começar a trabalhar com drones na agricultura? O que o cara tem que levar em consideração e cuidar, assim, não pode faltar? Primeiro, quem vai operar. Comprar a estrutura certa para a demanda diária que você tem, né? Seja um prestador de serviço, imaginar que área ele vai conseguir pulverizar, seja um produtor, que área ele vai conseguir, que ele quer que esse drone trabalhe. Então tu tem que ter um dimensionamento. Isso é muito importante, esse trabalho, esse estudo anterior aí, do que tu pretende com esse equipamento, né? Como vai ser utilizado. Para tu
favorecer o melhor possível assim, o teu investimento, né? E ter a melhor rentabilidade mais rápido. E, como a gente falou anteriormente, a parte de pessoas, né? A parte de pessoas, para mim, é muito importante para tudo. Para tu ter tua vivência extrema aí no campo aí, de tanto conhecimento aí, tu lida com o pessoal que trabalha, então a gente vê que quanto é importante ter as pessoas certas no lugar certo. Né? Pessoas é o diferencial para todos os setores, né? Mas deixa eu te perguntar, esse estudo que tu falaste aí, isso aí tu faz, tu ajuda o produtor. O cara que quer comprar um drone te procura, tu ajuda a pensar tudo isso. Primeira coisa, Vinícius, é aquilo que eu te falei, é mostrar para ele que ele não comprou um drone para zerar o custo dele. Sim. Ele vai ter esse custo. Perfeito. Esse custo ele vai ter e ele tem que assumir esse custo e saber que o equipamento é o equipamento mais sensível que um trator. Claro que tem tratores hoje que são extremamente sensíveis também à parte tecnológica, né? Mas tô falando da parte da rusticidade, da parte rústica do trator. É um equipamento mais minucioso. Vai ter quem opere. Se é o produtor, eu não recomendo que nenhum produtor compre para ele mesmo operar, tá? Porque isso demanda tempo. E pensar que a jornada de trabalho também com esse equipamento é grande, né? A exposição ao sol, e o trabalho noturno, esse é uma grande benefício do uso de drone também, que tu pode trabalhar à noite. Sim. Né? Eu fiz muita aplicação já de fungicida à noite, né? Biológico à noite. Pô, melhor horário e tu consegue trabalhar. Um avião não opera à noite. Não. O trator não entra com a água. Então sobra para quem? Pro drone. Mais versátil. Né? O controle de lagarta da panícula, que deu uma incidência muito grande aqui esse ano em Uruguaiana, né? Na fronteira oeste aqui. Lagarta da panícula, a gente fez bastante dessecação à noite, controle de lagarta à noite. Por causa disso, pega ela no ambiente dela, no hábito noturno, no hábito de alimentação dela ali. Um inseticida peretroidezinho ali, o ciprimetrina, tu consegue controlar, claro, associado a outro, né? Mas tu consegue aumentar demais o controle desse inseto. Então é tudo isso aí. Maravilha. Ricardo, quero te agradecer, que baita conversa aqui, uma aula de drone, eu aprendi muito, tenho certeza que o pessoal também. E te coloco à disposição, quem quiser falar contigo, quem quiser seguir a R1 Agro, qual é o teu Instagram, como é que o pessoal fala contigo? A gente tem o Instagram da R1 Agro, é @R1 Agro. O meu contato particular, né, é PDD 51. O número é 998146161. Tá. E também só lembrando o pessoal que a gente vai estar fazendo esse curso. Isso que eu ia falar agora. O curso de piloto de drone agrícola agora aqui em Uruguaiana. Nos dias 1º, 2 e 3 de maio, né? Nesse curso, a gente vai abranger bastante a parte agronômica, todos os cuidados agronômicos, é aquilo que a gente falou de parâmetros de voo, cuidado com o clima, inversão térmica, produtos que tu pode misturar, produtos que tu não pode misturar, cuidados que tu tem que ter com WG, com produtos sólidos, né? De pó ou qualquer outro desse sentido. Enfim, toda essa parte aí que muita gurizada nova que entra nesse mercado não sabe nada, né? Então, também na parte de pilotagem do drone, tanto diurno como à noite, a gente também faz o curso para eles pilotarem, ter o conhecimento do curso à noite, né? O curso noturno, isso nenhuma empresa ou outra faz. E o mapeamento com todos os tipos de mapeamento que pode fazer, inclusive o que nós estávamos falando aí com multispectral, a gente faz, o mapeamento normal a gente faz, de ortomosaico, e o mapeamento próprio que eu te falei anteriormente com retículo, ou até mesmo no aplicativo da DJI, no Smart Farm e no celular. Então são vários tipos que tu pode fazer de mapeamento que a gente passa isso tudo pro show de bola. E quem entrar no curso ganha uma camisa nossa. Mas que categoria, Xê. E um bom churrasco no final. Que maravilha, olha aí. Então, quem quiser fazer, pode fazer contato contigo no Instagram ou no teu telefone que tu passou ali. Exato. 1, 2 e 3 de maio. E 1, 2 e 3 de maio. Maravilha. É isso aí. Tia, te agradeço mais uma vez, foi uma baita conversa. E agradeço eu você. Eu fiquei pensando agora, eu vou ter que mexer contigo que tu falaste do sólido. Deve ser bem bom do cara fazer um Mancozeb de grone vazão 8, né? Tá louco. Vem falar em Mancozeb. Mancozeb é complicado. Tá louco, tio. No pulverizador já não anda. Não dá. Vazão 8 não dá daí, Vinícius. Não dá mais. Tem que ser 15 daí, no mínimo. No mínimo, né? É igual de avião daí. Bueno, eu agradeço vocês. A gente fica por aqui. Vocês me seguem no Instagram, vini.agro93. Aí vão aproveitar. Para quem ficou até o final, que é quem tá realmente buscando informação, já vão aproveitar para curtir o episódio, compartilhar, mandem para quem tá precisando saber mais sobre esse assunto, porque é super válido. Tá bem, gurizada? A gente fica por aqui. Um abraço
Até a próxima.